a mais um episódio do podcast On Vivendo na Fevas. Meu nome é Alana Maldaner, sou estudante de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Hoje vamos falar sobre a semana acadêmica que vai acontecer entre os dias 25 a 29 de setembro aqui na Fevale. O DCE, Diretório Central Estudantil, estará responsável pela organização do evento. E quem está comigo é o estagiário do DCE, Davi de Souza Soveral. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, Davi, conta um pouco sobre o teu processo aqui dentro da Fevale, qual é o teu curso, teu semestre e como tu se tornou um estagiário do DCE. Eu estudo na Escola de Aplicação da Fevale, estou no ensino médio, no terceiro. Me formo esse ano que vem já ingresso aqui. Eu me tornei estagiário através do processo do Fevale Oportunidades, onde tu monta o currículo e, conforme a área, eles nos indicam, né, uma vaga na Fevale. Foi assim que eu entrei no DCE. E tem alguma ideia de um curso? Já almejo estudar quiropraxia. Olha só. E como é o teu trabalho ali no DCE? Como é o teu dia a dia? Eu posso dizer que é um dia a dia bem tranquilo. Conforme for aparecendo as demandas, né, que a gente tem que ficar sempre de plantão no atendimento para fazer carteirinha, que é o que a gente confecciona ali, né, o Documento Nacional do Estudante. Auxilio o Marcos, o Felipe, que são membros do DCE na organização de eventos e tudo mais, o cotidiano da universidade. E o que é a semana acadêmica? A Semana Acadêmica é um evento composto, como a gente mesmo fala, pelos estudantes. São eles mesmos, através dos diretórios acadêmicos, através dos professores, que inscrevem atividades para a comunidade e para a comunidade acadêmica. E como os alunos podem participar? Os alunos eles podem se inscrever através do site de inscrições do DCE, que é inscrições.dce. Calma aí. inscrições.dce.com.br. Isso, esse é o site, na aba de Semana Acadêmica. E como são escolhidas as atividades realizadas durante a semana acadêmica? A gente recebe, através do login dos DAs, eles têm todo um formulário que eles preenchem, onde eles inscrevem as atividades. A gente recebe tudo isso em uma planilha e encaminha para a universidade. Daí, através da leitura do objetivo e da descrição da atividade, a Fevale considera aprovar ou não a atividade. Mas é muito raro uma atividade ser negada, sempre todas aprovadas. E as atividades acontecem no horário das aulas. Então, os alunos ganham falta? Como funciona? Normalmente, os alunos conseguem o certificado de horas complementares, que eles podem usar no curso. Então, não ganha falta. A princípio não, mas depende muito do coordenador. Tem algum curso que disponibiliza mais atividades que outros? Pelo que eu vi, os cursos de moda e gastronomia têm atividades bem concorridas. Depende muito do diretório acadêmico, né? Há cursos que, naturalmente, sempre escrevem mais atividades. Por exemplo, os cursos da área da criatividade, como moda, como tu mesmo citou. São cursos que, normalmente, são mais engajados nisso de adicionar atividades e tudo mais. E tem alguma lista de espera ou são só aquelas vagas e não tem mais? Não tem lista de espera. As vagas elas são definidas conforme o local da atividade, por causa da capacidade. E tu já se inscreveu para alguma atividade, algum curso? Pior que não, nunca me inscrevi. Eu só organizo tudo. Então tá. Davi, agradeço muito a tua participação. Agora, olhando para a câmera, tem algum último recado para a audiência ou quer divulgar as redes sociais do DCE? Claro. O Instagram do DCE é DCE Fevale. Para quem puder seguir a gente lá, curtir, né? Acompanhar a programação da Semana Acadêmica e outros eventos que a gente cobre. Seria isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Neste primeiro bloco, conversamos com o estagiário do DCE, Davi de Souza Soveral. E o podcast On Vivendo na Feva segue direto com meu colega Jackson Batista, que vai conversar com o designer Fábio Hag, convidado da Semana Acadêmica. Tudo bem, Jackson? Tudo certo, Ana. E eu sou o Jackson Batista e vamos seguir falando sobre a Semana Acadêmica com o Fábio Hag, um dos principais nomes do type design brasileiro que estará presente na Semana Acadêmica trazendo seu conhecimento para compartilhar com os alunos. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Jackson. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, conta um pouco da tua trajetória, saindo de Sapiranga até chegar em Londres, como que foi tudo isso? Cara, essa história é longa, né? Quanto tempo nós temos? Não, pode ir. Inclusive, um dos motivos de eu estar aqui é que semana que vem eu vou estar palestrando na Semana Acadêmica de vocês. E um dos temas da palestra é exatamente esse, desenhando caminhos, lições de um designer do interior para o mundo, né? Então,
Eu falei que essa história é longa, né? Então, eu nasci em Campo Bom, né? Cresci até agora. Eu fiquei aqui em Sapiranga, aqui do lado em Sapiranga, né? Mas eu sempre busquei uma coisa fora, né? Estudei em Novo Hamburgo, fiz cursos em Porto Alegre, trabalhei durante um ano em Porto Alegre. Inclusive, o que me fez cair naquela empresa em Londres, né? Já fazendo um atalho, foi ter participado de um evento que foi o primeiro workshop de desenho de tipografias que teve no Brasil. Foi em São Paulo em 2002. E sabe aqueles eventos que muda a tua vida? E ele é relativamente aleatório, né? A gente tem pouco controle. Às vezes, quando a gente, sei lá, fica bem sucedido, né? A gente acha que a gente é muito bom, né? Mas esquece vários fatores, às vezes, um tanto aleatórios que acontecem com nós. Porque nesse evento, eu conheci e fiquei amigo do fundador da empresa que depois me convidou para trabalhar em Londres. Então, se eu for resumir um pouquinho como é que a gente foi de Sapiranga para Londres, eu acho que tem alguns motivos, algumas questões. Uma é a vontade da gente querer mais, querer olhar para frente. A gente pode estar em Sapiranga, mas a nossa cabeça tem que estar lá longe. Então, eu lembro que eu comprava livros da Amazon já há muito tempo atrás, assinava revistas do exterior que chegavam em Sapiranga inacreditavelmente. Então, a minha cabeça sempre estava muito longe. E tem também um quê da gente ter um pouquinho de coragem, que às vezes falta, né? Porque é muito confortável quando a gente fica na nossa cidade, na nossa rede ali de conforto, né? Zona de conforto até é um nome que a gente pode se perguntar por que eu vou sair da zona de conforto, se é tão confortável, Eu quero ir né? pra zona de conforto. Né? Mas a gente precisa romper isso e ir atrás. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiquei bastante amigo desse cara, que era o Bruno Mag, que era um suíço fundador do estúdio Dalton Mag. Mas estava também nesse evento um cara que era o meu grande ídolo, que era o David Carson, que era um designer gráfico muito, assim, revolucionário. E ele era surfista profissional também, ele quebrou todas as regras do design gráfico. Não sei se vocês acompanham aquela escola de aula online internacional que é a Masterclass. A Masterclass tem os maiores caras do mundo em qualquer área, assim. E ele tá lá dando aula, né? E aí, então, o David Carson estava nesse mesmo evento que eu fui. Era a primeira vez que eu saía do Rio Grande do Sul. E eu lembro que eu peguei e fiz uma cartinha. Eu fiquei no mesmo hotel que os palestrantes, porque era tipo um evento, o hotel do evento. Então, ficava os palestrantes e quem era de fora, eles recomendavam aquele hotel. A internet não tinha, assim, muito, né? Tava Naquela galgando, época. começando. Então, era muito diferente. E, cara, eu lembro que eu peguei, escrevi um recado e coloquei embaixo da porta do David Carson. Cara. E eu era super tímido. Foi muito, assim, sair desse medo e dessa timidez e tentar fazer contatos. E depois ele me ligou e a gente foi tomar cerveja. Eu tinha 19 anos na época. E assim eu fui fazendo contatos, fui fazendo amizades e uma coisa foi levando a outra. Bom. E a coragem te levou pra abriu portas pra ti. Foi fundamental, tá? Foi fundamental a coragem. Porque é muito mais cômodo ficar onde a gente tá. Só que a gente nem sabe onde a gente pode chegar se a gente for tentar dar um passo desses, né? Porque eu jamais poderia imaginar, até para esclarecer, assim, eu trabalho com design tipográfico. A tipografia é o design das fontes digitais, as fontes que todo mundo tem no computador, alguém faz aquilo. E a minha profissão, hoje eu tenho um estúdio com outros 4 designers espalhados aí pelo Brasil, e a gente é contratado por empresas para criar fontes específicas. Da onde que eu ia imaginar que isso seria uma profissão de Sapiranga? Porra. Então, por exemplo, se vocês entrarem numa Panvel, vocês vão ver uma fonte minha, que eu comecei no workshop desse que eu falei agora. Se vocês tomarem uma cerveja Spaten, vocês vão ver uma fonte nossa. Se vocês viajar de Gol, se vocês forem no Banco do Brasil, se vocês forem abastecer o carro no Ipiranga, se vocês ligarem a Globoplay, ou qualquer canal da Globo em si, vocês vão ver fontes que foram desenhadas ou em Sapiranga ou lideradas por mim de Sapiranga, sabe? E como que tu chegou nas Olimpíadas ali de 2016? Cara, isso foi sensacional, né? Meu Deus do céu. Jogos Olímpicos do Rio 2016 foi
Ele é assistido por mais de 3 bilhões de pessoas, então é quase metade do planeta Terra. E a gente chegou lá de forma muito curiosa, porque eu trabalhava na Daltomag, que é esse estúdio de Londres, então eu tinha uma grande... eu trabalhava, vale citar, eu trabalhava de Sapiranga para a Daltomag, viajava bastante para lá, de 3 em 3 meses, e viajava dentro do Brasil, porque eu também fazia parte comercial deles. Então, eu descobri de surpresa quem seria o cliente dos Jogos Olímpicos. Tinha um estúdio de design do Rio, que chama Dupla Design, que cotou uma fonte com nós, como acontecia bastante. E aí eles pediram uma reunião, eu cheguei lá na reunião, e aí eles falaram, o cliente é os Jogos Olímpicos Rio 2016, né? O comitê organizador dos Jogos. Aí eu falei, porra... E eu até acho que eles fazem isso de propósito, né? Porque se eu soubesse que eram os Jogos Olímpicos, muda tudo, né? O nervosismo Muda bate tudo, muito, né? muda tudo. Então foi ao acaso. Na realidade, quando os jogos foram organizados aqui no Brasil, no Rio, eles queriam ter uma tipografia própria. A Olimpíada anterior era de Londres, que teve isso e foi algo bem precursor. Então, a gente foi convidado especificamente por eles, assim. E eu trabalhei no projeto, liderei esse projeto por estar ainda nessa empresa de Londres. E daí agora a gente já voltando mais um pouco assim para ali pro tema da tua palestra ali, o que é o type design e a tipografia? O que é o type design e tipografia? Uhum. É essa habilidade de produção de letras, né? De desenho de letras. Até a gente pode dizer assim, poxa, mas letras, né? Isso é uma profissão? A gente até estava comentando em off antes, né? Eu disse que a nossa profissão surgiu junto com Gutenberg quando ele inventou a imprensa, os tipos móveis. Se a gente for imaginar, é 1500 isso. Então, até então, para se produzir um livro, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, né? Ironicamente. Levava 4 anos para escribas em monastérios ficar caligrafando e decorando cada página da Bíblia. Levava 4 anos para eles produzirem um livro impresso. Né? E Gutenberg, na Alemanha, desenvolveu, adaptando de uma série de tecnologias. Depois se descobriu que 2 ou 3 séculos antes, os chineses já tinham inventado uma prensa de tipos móveis fazendo a mesma coisa. Mas Gutenberg foi que conseguiu viabilizar isso e ficou famoso porque o nosso sistema de escrita, diferente do chinês, tem só muito menos letras, né? 26 letras. Então, quando Gutenberg fez isso, o que ele fez foi popularizar a imprensa que a gente está falando mesmo. Um autor poderia pegar e produzir conteúdo e distribuir isso de forma muito rápida, muito barata. E para isso acontecer, alguém tinha que desenhar essas letras. No início, elas tinham muito a similaridade com a caligrafia, até para as pessoas não reconhecerem a diferença entre um livro que foi caligrafado e um livro que é impresso, porque como qualquer nova tecnologia tinha uma certa hesitação quanto a isso. Mas nesse processo, alguém tinha que desenhar e lapidar em chumbo. Eram até os primeiros type designers, eram ourives, né? Eles tinham essa habilidade de lapidar em chumbo, em metal, né? No tamanho 10 pontos, depois no tamanho 12 pontos. Quando estão trocando o tamanho da fonte no computador, cada letra dessas, cada símbolo de pontuação, símbolo monetário, cada acento, era um bloquinho de metal. Tá? Então, a nossa profissão de desenhar isso vem daí. E aí, claro, depois veio a fotografia, veio fotocomposição e hoje é digital. É muito mais fácil, tá? Mas o nosso trabalho vem disso. Isso é tipografia. E qual que é a importância de uma empresa ela ter a própria fonte? É uma boa pergunta, cara, porque eu gosto de dizer que a tipografia ela dá o tom, é quase que o sotaque da marca. Né? Então, a gente sabe hoje por pesquisas que determinadas letras geram uma sensação de algo mais infantil, ou algo mais sério, algo mais chique, algo mais contemporâneo. E a gente tem pesquisas bem sérias mostrando que a gente tem essa reação. Mesmo se a gente pegar 2 formas preto e branco e colocar uma arredondada e uma mais pontiaguda, a gente vai ter sensações diferentes. Então, quando uma marca nos chama,
imagina que eles estão num nível de competição muito alto, porque custa caro fazer fonte também. Fazer uma fonte sob medida são centenas de horas, né? Então, os nossos clientes geralmente são empresas muito grandes que estão buscando cada oportunidade na jornada do consumidor para tentar otimizar. Então, imagina assim, a letra do Banco do Brasil. Se vocês forem olhar uma palavra lá, que tiver, por exemplo, eu lembro que do Banco do Brasil tem a letra G, é bem diferenciada. Se tiver a letra G num fundo amarelo, muito provavelmente vocês vão instantaneamente reconhecer como Banco do Brasil. E esse gatilho para reconhecimento de marca é o que faz com que as empresas invistam em ter uma fonte que só eu vou ter, né? Se a gente pega o ranking das marcas mais valiosas do mundo ou do Brasil e vai analisar a metodologia que essas empresas usam para avaliar quanto que vale uma marca, a gente chega em 2 pilares assim bem claros, assim. Uma é a marca ter assets distintos, ter alguns elementos que sejam bem diferenciados, seja uma cor que é muito proprietária, um personagem ou um estilo de ilustração. E o outro é a consistência, o quanto que ela usa isso de forma correta, né? Se tu for olhar um stories da marca, se for ver o comercial ou a placa no campo de futebol, a gente vê que tem consistência ali, a gente reconhece isso. Então, 2 fatores que aumentam o valor de marca é ter assets diferenciados e ser usados de forma consistente. Uma fonte consegue resolver essas 2 questões. A gente pode criar uma letra que seja única, bem diferenciada, e se a empresa utilizar essa mesma tipografia em todos os materiais, pode ter um material que seja só preto e branco. Se estiver naquela tipografia, ela é capaz de gerar valor para a marca. E qual que é a sensação para ti, assim, de ver o teu trabalho sendo visto por milhares de pessoas, assim, todo dia? É muito louco, cara. É muito louco, até porque eu sou bem perfeccionista e é quase que um pré-requisito para essa profissão ser perfeccionista. E o que acontece? O cara olha ali na placa do campo de futebol, por exemplo, a Gol investiu muito no campeonato, no Brasileirão, e eu ficava olhando assim, poxa, mas será que aquele espacejamento ali podia ser um pouquinho diferente? Parece que vem uma responsabilidade muito grande, né, com o alcance do nosso trabalho, que realmente ele é muito, muito grande. Então, eu fico bem ansioso, para ser sincero, viu? E para ti, assim, qual que foi a virada de chave ali em 2016, quando tu começou o teu próprio negócio, o teu próprio estúdio? Aí daria uma palestra inteira, né? Porque eu estava no que seria considerado o trabalho dos sonhos, né? Eu trabalhava para essa empresa de Londres, eu entrei lá quando ela tinha umas 6, 7 pessoas, e ela tinha escalado para 40 e poucas, e era muito chique trabalhar lá. Quando eu saí de lá, eu optei por não pegar o projeto para o Airbnb. Eu iria ser o diretor de criação da fonte do Airbnb e ir lá para a Califórnia. E algo em mim estava dizendo assim, cara, não tá legal essa parada. Parece a coisa mais idiota, né? Mas assim, eu tava com um filho pequeno em casa, eu tava sem autonomia nesse processo de escalar a empresa. Eu fiquei durante muito tempo como diretor de novos negócios deles, a nível global. O que me levou a, sei lá, visitar a Lego, dar palestra em Nova York, muito chique, mas depois de um certo tempo, cara, sério, tu pensa assim, tá, meu, mas não tá legal, tem algo errado aqui. E eu quis fazer esse movimento de sair, e foi um processo bem, assim, difícil de até decidir tomar essa atitude. Mas depois que eu tomei, foi a melhor coisa do mundo, cara. Porque aí eu tive autonomia para criar e fazer as coisas da maneira que eu acho que deveriam ter sido feitas. Nesse processo dessa empresa anterior, ela ficou muito engessada. Ela tinha muitos diretores com uma visão um pouquinho mais ultrapassada. Então, eu pude desenhar um estúdio de design e uma gestão de pessoas que eu achei que fazia muito sentido para mim e para o futuro do trabalho, que eu inclusive acho, né? Então a gente trabalha só de 4 a no máximo 5 horas por dia. A gente tem autonomia total de horários.
né? Cada um, tem gente que rende muito de manhã, tem gente que rende muito mais de noite. Por que que eu vou forçar? Por que que a gente vai ter uma coisa engessada, né? A gente não tem WhatsApp nem Slack. A gente prioriza o foco da pessoa. Porque uma das piores coisas é a gente estar trabalhando, focado, e aí vem e-mail, vem notificação daqui, vem notificação dali. E se for pegar os estudos de trabalho, as pessoas não conseguem trabalhar nos escritórios. Muitos dizem, eu vou para casa porque daí eu consigo trabalhar. Cara, tem algo errado, né? Em grande parte tem a ver com isso, com demandas que vêm de todos os lados. Então a gente não tem isso. A gente até tem para situações de emergência. Sei lá, se alguém não vai conseguir entrar numa reunião, tipo, caiu a luz, tipo, a gente tem ali um grupo de WhatsApp, mas praticamente não usa. Então, eu fui desenhando um sistema que eu acho que faz sentido trabalhar. E isso tem sido muito recompensador. A gente contratou uma empresa de gestão no ano passado para fazer a avaliação dos nossos clientes, são extremamente satisfeitos. Assim. Nós temos um NPS de 9,7, assim, que é uma... E... Não, pode terminar. Não, pode falar. É mais por conta disso. Eu me sinto muito feliz hoje e satisfeito de poder... Em primeiro lugar, o meu grande sonho era poder viver do que eu gosto no Brasil de forma calma. E agora, mais outras 4 pessoas podem fazer isso. Isso, para mim, A nossa missão da empresa é exatamente essa, viver de type design de forma calma. Tanto que a gente nem fala isso para os clientes. Né? Não é uma missão lá que a gente anuncia, porque é bem para nós, né? E é meio egoísta até. Mas a gente vai lidar assim e tem dado assim. Temos conseguido trabalhar para as maiores marcas e tendo os projetos funcionando bem dessa maneira. Então, cara, não podia pedir mais nada, né? É deixar mais humanizado ali o processo todo também. Né? Totalmente, cara. Totalmente. E qual que é o maior desafio de empreender, assim, nos dias de hoje ali, na tua área? Na minha área, cara, um deles eu acho que são 2 pontas. Um deles é contratar pessoas, e aí eu sei que eu tô num nicho muito específico, não tem uma faculdade que vai ensinar a pessoa a fazer tipografia, e se tivesse, ele não sai pronto para fazer tipografia. Mesmo nessa empresa de Londres, tem várias faculdades no exterior, o cara podia vir da Holanda, da Inglaterra, ele tinha que ficar uns 2 ou 3 meses num processo de treinamento para poder começar a entrar no nosso trabalho. Então, dos desafios que eu vejo é esse, contratar pessoas. E o outro também é vender, cara. Porque vender fontes não é fácil, né? Ainda mais num cenário de... Né? A gente não está num otimismo gigantesco da economia nos últimos anos. Então, vai convencer alguém a investir em fontes, né? É difícil. Existe como alternativa uma Google Fonte. Se a pessoa não quer gastar nada com fonte, não tem problema nenhum. Ele pode usar uma Google Fonte, vai ser fácil de implementar, não vai custar nada e vai estar tudo licenciado certinho. Mas a gente trabalha para quando a empresa quer dar um salto, quer algo mais, ela vai investir nisso. Então, esse é um desafio grande também. Eu tenho focado muito em conseguir projetos do exterior, que isso é uma coisa bem importante, que eu acho que a gente tem um talento gigantesco aqui no Brasil, a gente às vezes tem uma síndrome de vira-lata que não faz o menor sentido, e a gente tem feito alguns avanços bastante legais nisso. Um último projeto que a gente fez, aliás, o maior de todos, foi através da Future Brand de Londres, que é para a Air India, que é a maior empresa de aviação da Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo. E aí foi um projeto que foi Sapiranga, Londres, França e Índia. Então, foi um exemplo bem interessante, assim, dessas possibilidades desse mundo, que o mundo hoje permite, né? E, Fábio, pra gente já ir encerrando já, teria algum último recado também? Alguma coisa que a gente não falou, que tu queria deixar? Cara, compareça na palestra, então, na terça-feira. Na terça-feira, no dia 26, no prédio Multicolor, no auditório. Isso, boa. Porque na palestra eu vou falar muito sobre todas essas coisas, tá? Eu acho que existe um outro ponto que é legal da gente falar, é que a gente tem que fazer e começar a trabalhar no que a gente quer.
A gente tem que experimentar uma série de coisas, tem que insistir nelas, e especialmente para quem é estudante, né? Eu acho que quanto mais contato vocês tiverem com áreas, melhor, porque como eu falei antes, eu jamais poderia imaginar que eu faria disso uma profissão. Então, se eu fosse olhar para trás e dizer, olha, eu vou fazer, isso não faria o menor sentido. E olha que, enfim, deu certo ir atrás. Mas eu não quero nem um pouco romantizar isso também, né? De, você tem que ir atrás, você tem que se esforçar, você tem que... Não. Eu gosto muito de uma analogia do Neil Gaiman, que ele vai dizendo que a gente vai, como se fosse escrevendo cartas em garrafas e espalhando pelo oceano, assim. A gente vai tentando várias coisas, vai participando de eventos, fazendo cursos, vai lendo, vai ouvindo e seguindo os nossos interesses, isso vai nos levando a algum lugar. A gente não tem como saber aonde que essas garrafas vão parar. E se vão parar, isso não depende de nós. Então, mas se a gente está ali, quanto mais garrafas a gente for jogar, maior as chances de alguma cair num lugar aí que de repente alguém escreva de volta. Fábio, muito obrigado pela participação aqui, ter tirado um tempo na tua rotina, ter vindo aqui no Podcast Show. Maravilha, obrigado, Jackson. Muito obrigado. Valeu. A palestra do Fábio Hag irá acontecer no dia 26 da semana que vem, mais conhecido como terça-feira, às 7h30, no auditório do prédio Multicolor. E falamos no Podcast Show com o designer Fábio Hag, um dos palestrantes da semana acadêmica. E no primeiro bloco, a minha colega Lana Maldaner conversou com o Felipe Rovodowski, presidente do DCE. O Podcast Show é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção é da minha colega Lana Maldaner e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marco Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastionfevale, para saber quando tem episódio novo e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Laboratório de Rádio. Até a próxima!